Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, nossa, fundamental para a saúde das crianças: a deficiência de ferro. É uma condição super comum, mas que muitas vezes passa despercebida. Entender os sinais e, principalmente, como prevenir é uma das ferramentas mais poderosas que pais e cuidadores podem ter em mãos. Pois é, essa pergunta é o nosso ponto de partida. Porque, sabe, às vezes a gente vê uma criança mais cansada, mais irritada e logo pensa, é só uma fase, vai passar. Mas e se for o primeiro sinal de algo um pouquinho mais sério? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos. Para começar a responder, a gente precisa entender o que de fato acontece lá dentro do corpo quando os níveis de ferro estão baixos. Olha, é mais simples do que parece. Pensa que o ferro é a matéria-prima principal para construir a hemoglobina. E a hemoglobina, imagina que são os caminhõezinhos de entrega de oxigênio para todo o nosso corpo. Se falta ferro, a fábrica não consegue produzir caminhões suficientes. E aí, o corpo todo começa a sentir a falta desse combustível, desse oxigênio para funcionar direito. Tá, mas por que isso é tão comum justamente nos bebês e nas crianças pequenas? Existe um motivo bem específico para essa fase da vida ser considerada uma janela de alto risco. É que nesse período, o desenvolvimento é simplesmente explosivo. O corpo e o cérebro estão crescendo a 1000 por hora, num ritmo que nunca mais vai se repetir na vida. E para dar conta de toda essa construção, o corpo precisa de muito, mas muito combustível, gastando os estoques de nutrientes, especialmente o de ferro, numa velocidade impressionante. E além desse crescimento acelerado, outros fatores aumentam ainda mais o risco. Bebês prematuros, por exemplo, já nascem com uma reserva de ferro menor. Uma dieta com poucos alimentos ricos em ferro, claro, é um ponto-chave. E olha que interessante, até o consumo exagerado de leite de vaca pode atrapalhar, porque ele dificulta a absorção do ferro de outros alimentos. Tudo isso cria o cenário perfeito para o problema aparecer. Certo, então, como ficar de olho? Quais são aqueles sinais que acendem um alerta? Alguns são bem sutis, mas outros são bastante específicos. Os sinais mais comuns que as famílias podem notar no dia a dia são uma palidez na pele, sabe? A criança fica meio descorada, aquele cansaço que não melhora, mesmo depois de dormir bem, uma irritabilidade constante. Em casos um pouco mais avançados, pode aparecer até queda de cabelo ou um crescimento mais lento que o esperado. Agora se liga nesse sintoma que é muito, mas muito curioso e específico. Essa vontade de comer coisas que, bem, não são comida, tipo terra, gelo ou até a tinta da parede, isso tem nome, se chama pica, e é um sinal clássico, quase um pedido de socorro do corpo, indicando que a deficiência de ferro já está bem significativa. Mas olha, a ótima notícia, a melhor de todas, é que a prevenção é altamente eficaz. E tudo começa, como quase tudo na saúde, com a alimentação que é oferecida para as crianças. Isso aqui é um roteiro bem prático e claro. O leite materno é a base de tudo nos primeiros meses. Depois, na introdução alimentar, o foco tem que ser nos alimentos ricos em ferro. A combinação com vitamina C é um truque de mestre para turbinar a absorção. E, claro, as consultas regulares com o pediatra são essenciais para avaliar se está tudo certo. E esse ponto aqui é genial. Não basta só oferecer o ferro, é preciso ajudar o corpo a absorver. Por exemplo, depois de um almoço com feijão, dar uma laranja de sobremesa potencializa a absorção desse ferro. A vitamina C funciona como um ajudante. Por outro lado, oferecer leite de vaca junto com a refeição principal atrapalha. Funciona como um bloqueador. São detalhes que fazem uma diferença enorme. Essa é talvez uma das dúvidas mais comuns que existem. Poxa, se o leite materno é tão completo, por que um bebê precisaria de suplementação? E a resposta é sim, precisa. O leite materno é perfeito e suficiente nos primeiros 6 meses. Mas, a partir daí, a necessidade de ferro do bebê cresce tanto que só o leite já não dá mais conta. É por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a suplementação de ferro a partir dos 6 meses, indo até pelo menos os 2 anos, para garantir que os estoques fiquem sempre em dia. Mas e se mesmo com toda a prevenção surgir uma suspeita de anemia? Bom, o caminho para o diagnóstico e o tratamento, felizmente, é bem simples e muito bem definido pela medicina. O processo é bem direto. Entre 1 e 2 anos, o ideal é que toda criança faça um exame de sangue de rotina. É um rastreamento para pegar os casos silenciosos. Se o diagnóstico for confirmado, o tratamento começa com medicação à base de ferro, na dose certa para o peso da criança e, claro, reforçando a orientação alimentar. É um tratamento seguro e muito eficaz. A mensagem mais importante aqui é a proatividade.
Não se deve esperar os sintomas graves aparecerem. O rastreamento precoce e o tratamento imediato são a chave para proteger o desenvolvimento pleno da criança. Essa frase é muito impactante porque é a mais pura verdade. O cérebro de uma criança pequena está se desenvolvendo numa velocidade incrível e o ferro é um combustível indispensável para esse processo. A falta dele, mesmo que por um período curto, pode deixar marcas. E é por isso que esse assunto importa tanto. A anemia por falta de ferro, quando não tratada, está diretamente ligada a futuras dificuldades de aprendizado e de atenção. E o mais sério, em alguns casos, mesmo depois de corrigir os níveis de ferro, alguns desses impactos podem não ser totalmente reversíveis. E a gente encerra com essa reflexão. O prato das crianças tem a força do ferro? Olhar para a alimentação do dia a dia, conversar com o pediatra e ficar atento aos sinais são os melhores caminhos para garantir que cada criança tenha energia e os nutrientes necessários para crescer, aprender e explorar o mundo com todo o seu potencial.